estamos começando mais uma série de entrevistas com os candidatos e vice-candidatos às prefeituras aqui da nossa região. Hoje vamos falar do município de Tubarão. Está comigo aqui no estúdio o vice-candidato à prefeitura da Cidade Azul, Paulão, do PT, que vai falar um pouco sobre as ações de campanha e também os planos de governo para o Partido dos Trabalhadores aqui para a cidade de Tubarão. Candidato, muito obrigado pela presença aqui na UniTV para falar um pouquinho também da importância, de ser vice-candidato a prefeito aqui para a cidade de Tubarão. Muito obrigado pela participação. Bom dia, Marcos. Bom dia àqueles que nos acompanham pela UniTV. É uma honra estar aqui e mais honrado ainda de ser vice da nossa querida Maristela Francisco, que é uma companheira de luta e que, juntamente comigo, formamos o que nós chamamos aí de novidade para a cidade, o sangue novo, o oxigênio, a única chapa que tem condições de colocar Tubarão novamente no rumo do desenvolvimento. Paulão, falar dessa função, de ser, você já foi vereador na cidade, já participou do processo no Legislativo, agora como vice-candidato, vice-prefeito da Maristela, da candidata Maristela. Muita gente fala que a função de vice-prefeito, a gente vê muito dizer isso, e não é verdade, que não serve, que é só para ficar como figurante, fazem piada, enfim. Qual a importância para você de ser candidato a vice-prefeito junto à Maristela? Na verdade, a construção da nossa chapa, do nosso time para disputar a eleição em 2024, ela já é diferente. O processo pelo qual nós chegamos a vice e a Maristela a prefeita é a condição de que nós somos fruto de um trabalho. Nós não somos candidatos de nós mesmos. E a partir do momento que eu tenho uma história, que a Maristela tem, e todos os candidatos que compõem a federação PT e PV têm, nos dá a ideia e nos dá a certeza que nós somos, de fato, vice não para compor e nem para ser coadjuvante, mas para atuar. Até porque nós temos a preocupação, cara eleitor tubaronense, de construir uma administração que ela seja harmônica entre nós, harmônica com a Câmara de Vereadores e com todas as forças vivas que compõem a cidade. Porque não adianta apenas a gente se arrogar, os administradores, pensar a cidade a partir de iluminados. Nós não somos iluminados. Então, a composição da nossa chapa, ela é fruto de um trabalho. Por isso, na condição de vice, eu não me sinto apenas um coadjuvante. Eu me sinto alguém protagonista no processo. Tem várias pastas, vários setores que sempre são discutidos durante as campanhas eleitorais. E por mais que se pergunte, às vezes, quando chega o candidato ou a candidata a se eleger, na maioria das vezes, se coloca em segundo plano. A questão da cultura, A questão da cultura no município de Tubarão, ela é forte, tem um potencial. Você faz parte desse processo da cultura afro, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o fortalecimento, qual a proposta para fortalecer essa questão da cultura aqui em Tubarão. Nós temos como obrigação, Marcos e caros eleitores, acompanhar o plano de cultura que foi desenvolvido há muitas mãos na cidade. Então, nós temos aqui até um trabalho facilitado na área da cultura, porque ela já está pensada e requer de quem chega ao poder cumprir, honrar com aquilo que as entidades dos vários nichos culturais elaboraram para pensar um plano de política para a cultura. Não apenas um plano de um partido ou de uma coligação. Chegue quem chegar lá, e nós vamos chegar, nós vamos cumprir com aquilo que está no plano de cultura, que está pensado, que está gestado, até porque foi feito por quem é da cultura. Desde a cultura afro, a cultura da música, o folclore, a questão do artesanato, a questão do show, tudo está posto ali. Como fazer cultura, como buscar recurso, como acompanhar o desenvolvimento da cultura. Então, nós não vamos inventar a roda, já está posto, Basta respeitar aquilo que as entidades ligadas de forma mais direta à cultura elaboraram.
Candidato, você já foi vereador, legislou, fiscalizou, elaborou projetos. Agora, nessa corrida eleitoral, né, como vice-prefeito da candidata a vice-prefeito da candidata Maristela, dá para pontuar algumas diferenças, assim, se eleito for? Porque na Câmara de Vereadores, às vezes, tem um posicionamento, né, dependendo dos projetos que são discutidos, enfim. E agora, como vice, você vai estar do outro lado, se for eleito. Você falou da relação da Câmara aí no início, mas nem sempre é harmoniosa, né? Nem sempre é harmoniosa. Eu não quero dizer que a harmonia ela seja um fator que vai evitar que ocorra discussões, né, de ideias, no mérito das ideias, dos projetos. Agora, o que eu prego é o seguinte: eu não posso, eu sempre pensei enquanto vereador que eu não podia travar a cidade. Então, por isso que às vezes você, quando discute um projeto no seu mérito, você quer melhorá-lo para dar condições para a cidade ir adiante. Eu não posso, enquanto homem legislador, aquele que vai também fiscalizar, ser uma pessoa que vai travar minha cidade. Na condição do executivo, você tem que ser a pessoa que vai dinamizar, vai ser o facilitador da cidade. O que é que eu penso com isso? Quando eu componho, eu já tinha dito isso antes, quando eu componho na relação de poder, eu penso que sozinho eu não vou conseguir dar conta, eu preciso das forças vivas, por isso que o olhar que a Maristela tem, que eu tenho, que nós temos, é de compor uma administração que ela possa trabalhar não só apenas da nossa ótica enquanto gestores, mas que toda a nossa ação ela seja também receba contribuições, né, ouça, para que a gente possa acertar menos, errar menos, né, nesse processo. Quando tu escuta as forças vivas, a tendência de errar é menor. Eu não estou dizendo que nós faremos uma administração perfeita, mas a gente vai ter menos oportunidade de errar, porque você está no conjunto de forças vivas. Por isso que a questão da relação de estar vereador ou estar vice-prefeito, ela vai muito da condução de como você observa quem está compondo com você as forças vivas. E aí eu não estou dizendo aqui que tem que ser do mesmo partido ou da mesma coligação, desde que eu respeite, né, a harmonia, os espaços e o papel que cada um tem na engrenagem de uma administração. Paulão, historicamente, o Partido dos Trabalhadores vem de movimentos sociais, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre como é que vai se constituir, se vocês forem eleitos, essa questão de relação com as entidades, com as organizações, com os movimentos que existem na Cidade Azul. Então, Marcos, e aqueles que nos acompanham pela UniTV, uma administração, ela não pode ter bandeiras em si. Porque quando você está no poder, você administra para todos, para o patrão, para o trabalhador, para os grupos LGBT, para os grupos afro. Então você vai ter que ter uma administração que ela seja acolhedora, que ela tenha, né, condições de perceber o que ela pode fazer, até onde ela pode ir. Né? Então eu não posso ser um vice-prefeito, nem a Maristela uma prefeita de tal bandeira. A gente lida com todo o município, com suas mais diversas características. A questão rural, a questão urbana, periférica, a questão... e aí tem, nessa composição que forma a cultura do município, a diversidade, que nós, enquanto administradores, teremos que ter. Por isso, o lidar com isso, né, a gente vai ter que ter uma administração que ela contemple a todos, né, e consiga, né, de forma justa, atender aqueles que mais precisam. Né? Isso está claro para nós dois, né? Enquanto a Maristela, enquanto prefeito, enquanto vice, e aquelas pessoas que estão conosco. A gente tem que ser mais presente para aqueles que mais precisam. Isso é uma questão de equidade, de justiça. Né? Se você tem, por exemplo, né, o pai que me acompanha, 2 filhos, e um filho está bem e o outro precisa de uma ajuda, o pai vai ter que olhar para aquele que precisa mais. Né? Sem esquecer aquele que já tem, mas por uma questão de justiça ele vai ter que dar mais ajuda àquele filho que precisa.
Então, nós pensamos também no município dessa forma, né? Nós somos do Partido dos Trabalhadores, temos nossas origens de luta, mas na prefeitura a gente vai ter que trabalhar no sentido assim de uma justiça e ajudar aqueles que mais precisam, né? Sem puxar uma bandeira YX, né? A gente é administrador do município, não de uma bandeira. Candidato, na sua avaliação, o que Tubarão precisa, vamos dizer assim, se você fosse elencar, né, alguma prioridade para a Cidade Azul, eu sei que vocês têm um plano de governo, né, mas o que você acha que existe uma necessidade maior na cidade? Nós temos, o nosso plano de governo ele compõe de 10 itens, aí que não teríamos tempo para estar detalhando. Uhum. Mas são algumas... quando a gente pensou, por exemplo, nos 100 primeiros dias de governo, quais são os pontos que a gente vai, nesses 100 primeiros dias, dar mais ênfase? Primeiro, a questão do sistema de alerta, né? A questão do meio ambiente, que nós temos que ter na cidade um sistema que contribua para que os moradores saibam, né, o volume de chuva, o local, né, onde vai encher de uma forma mais repentina, para que dê tempo dele se organizar, sair ou ficar naquela região. Isso é A questão também da educação, né, de rever as conveniadas. A outra questão o plano de carreira do professor, né, como o protagonista desse processo. Uma outra coisa importante desses 100 primeiros dias, a auditoria, que é algo que a Maristela tem colocado, né, a auditoria, para que a gente tenha, caro eleitor e tubaronense, né, a noção do que nós estamos pegando. Como está a prefeitura de fato, essa radiografia, esse diagnóstico, para que a gente possa tomar, a partir dessa auditoria, algumas atitudes para melhor tocar na nossa administração. Então, seriam alguns pontos, né, que a gente tem como prioridade desses primeiros 100 dias. Né? Então, são alguns pontos que a gente tem como pontos-chave. Né? Enquanto vereador, você participou de várias discussões relacionadas ao Rio Tubarão, certo? E uma delas é a redragagem, a eterna redragagem, que se discute sempre. Se você for eleito como vice-prefeito, junto com a candidata Maristela, o que vocês pensam sobre esse assunto? Tem alguns pontos, alguns temas, Marcos, e aqueles que nos acompanham, que a gente entende que não são só de Tubarão. A questão da redragagem, por exemplo, você acompanha uma bacia lagunar, né? O nosso rio nasce na serra, vem trilhando, buscando o oceano e ele passa, né, por diversos municípios. Por exemplo, quando você fala em redragagem, ela é importante, mas nós temos que buscar parceiros que saibam como fazer isso. Né? Nós temos aí o Instituto do Meio Ambiente, que tem profissionais de primeira, com gabarito para pensar isso. Porque as pessoas, às vezes, têm a ideia de que a redragagem é apenas colocar uma draga, né? E o bota fora, como é que é? E o complexo lagunar, onde tem criação de camarão, essa água tordada, será que não vai prejudicar os nossos pescadores? Então, é uma composição, é uma série de coisas que a gente tem que estar discutindo isso. Né? Por isso a questão do impacto ambiental. Então, nós temos a preocupação, sim, com a redragagem, para sanar alguns problemas que a bacia lagunar do Rio Tubarão apresenta. Agora, o rio nosso, ele é uma dádiva, assim como era o Nilo, né, para o Egito. O Rio Tubarão é uma dádiva, a gente tem que tratá-lo como um presente que Deus nos deu. Né? Quiçá todas as cidades tivessem um rio que cortasse. Né? Você tem aí nosso vizinho aqui, nosso Criciúma, busca água lá na barragem de São Bento, lá em cima. Nós temos um rio que tem que nos dá essa honra, né, de cruzar a cidade, basta a gente saber tratá-lo. Por isso que a gente entende que a questão da redragagem do Tubarão não é uma questão só de Tubarão, é uma questão de Amurel. E aí, buscar o papel da Amurel para estar discutindo isso. Por isso, e aí requer profissionais gabaritados para isso. Né? E a gente tem uma série de institutos que vão nos ajudar a pensar isso. Né? Professor Paulão, educação. Crianças, adolescentes, jovens
envolve um desafio na educação por conta de algumas questões, e eu vou citar uma que é a tecnologia, né? Essa dispersão, vamos dizer assim. O que você acha disso e quais as propostas, né, relacionadas à educação aqui no município de Tubarão? Bom, a educação também é um tema polêmico, né, que ela abre leque para outras. Você toca na questão da tecnologia aplicada à educação, né? Hoje a gente vive no mundo virtual, você tem uma série de formas de educação à distância, você tem aplicativos, enfim. Nós temos a seguinte questão na educação do Tubarão, além da questão da tecnologia. Primeiro, as escolas conveniadas, né, as vagas. É algo que a gente tem que discutir, rever, saber como funciona. A questão da valorização do professor. Embora nós tenhamos aí a tecnologia, mas a educação é um ato humano. E o protagonista é o educador. É aquela pessoa, né, que se prepara, que está, caro pai, caro mãe, né, o dia a dia com teu filho. É aquela pessoa que você deixa o filho e sai acreditando que seu filho está seguro com ele, não é? Então, e se essa pessoa não for bem valorizada, não tiver com a sua saúde em dia, o seu filho corre risco. Então, por isso que é uma outra dimensão, a questão do professor, né? Daí nós nos comprometemos, eu e a Maristela, de rever a questão do plano de carreira. Também é um sonho nosso de criar a casa do professor, um ambiente onde o professor possa estar estudando, onde ocorra um aspecto mais do artístico, o lançamento de livros. Então, tudo ali na casa do professor seria um ambiente onde esse profissional teria um espaço diferenciado para a sua afetividade, para a sua recuperação mental, digamos assim, também um espaço de cultura. E aí, Marcos, tem a questão também de rever como nós vamos fazer uma educação que respeite esse professor. Porque o que nós estamos vendo no município, e aí os meus colegas educadores vão saber, é uma categoria que está adoecendo pelo excesso de cobrança. Ah, professor Paulo, você vai deixar a educação frouxa? Não. Você pode cobrar sim e deve cobrar do educador. Mas o que está acontecendo no município de Tubarão e que a gente acompanha é uma forma muito desumana, né? O professor é o protagonista da educação e com respeito à afetividade ele deve ser tratado. Não como alguém que não possa adoecer, que às vezes a gente até fica dizendo, não está contente, pede as contas. Não é por aí. Acho que o educador, não só o educador, todo trabalhador, o servidor da prefeitura, os servidores, enfim, deve ser tratado com respeito e dignidade. Esse é o princípio, né, de uma boa relação. E depois então, por isso que a gente coloca como a educação, primeiro olhar o educador. E a partir dele, né, as tratativas, do diálogo, da conversa, você ir buscando cada vez mais a qualidade da educação do município. Até por ser professor há mais de 3 décadas no município, né, eu sei que meus colegas têm uma dedicação não exclusiva, mas assim, com muita competência nessa área, né? A ponto teve momentos que a rede particular perdia alunos em virtude dessa dedicação que a rede municipal tinha. A qualidade de merenda e assim por diante, né? Professor, campanha eleitoral. Como é que você avalia essa campanha? 3 candidatos, vocês estão aí na luta, né? Ainda temos aí 30 dias, acredito, mais ou menos. Como é que você está avaliando essa campanha aqui em Tubarão? Você que já participou de outras campanhas, né? Então, Marcos, cada campanha, né, tem as suas nuances, as suas diferenças, né? Na atualidade, a gente vê assim, hoje, uma certa confusão. As pessoas, às vezes, olham o outro não como mais adversário, mas como inimigo, né? A partir do momento que você não consegue definir ou conceituar inimigo de adversário ou separar, você corre um grande risco, né, de tornar aquela festa da democracia, que a eleição sempre foi, uma guerra. Então,
Porém, a nossa chapa ela tem buscado, Marcos e caros eleitores, uma campanha muito, primeiro pé no chão, e uma campanha muito afetiva, no sentido de respeitar o outro, né? Nós olhamos os nossos concorrentes como adversários e sempre que a gente discute a nossa diferença é sempre no mérito dos projetos. E quando a gente vai para o embate, é sempre um embate que a gente respeita o outro que está no outro lado, né? Mas sempre no mérito das nossas propostas, né? Porque a gente quer uma Tubarão, passadas as eleições, ganhe quem tiver ganho, a gente tem que compor força para tirar Tubarão da onde ele, né? Onde ele está, nossa cidade está estagnada. A gente precisa reconduzir. Por isso que a questão que eu já falei antes, de buscar o apoio das forças vivas, né, dos diferentes nichos partidários, porque não importa que estiver lá no governo federal, no governo estadual, a gente tem que olhar para o nosso umbigo, que é Tubarão. Nós precisamos unir força para que Tubarão, né, retome aquilo que sempre foi o polo da região, né? Nós sempre fomos uma referência. Hoje nós estamos perdendo para municípios menores que nós. Então isso é preocupante. Não que nós queremos nos arrogar, né? Somos o bambambam e os demais vão. Não. Agora, Tubarão tem a vocação de puxar, né, os debates de temas regionais, como eu já falei aqui, da dragagem do rio, de uma saúde mais qualificada, já que o nosso hospital, por exemplo, é um hospital quase que regional, né? Então nós precisamos ter essa vocação, sem arrogância, né, para puxar as questões aqui da região da Murel. A campanha ainda continua, é forte a questão do corpo a corpo, porque hoje nós temos as novas tecnologias aí. Por incrível que pareça, né, nós temos aí WhatsApp, Facebook, enfim, mas o eleitor ainda, uma grande parte deles, quer a tua visita, né, quer a tua conversa, quer te parar na rua para questionar. Até porque é aqui no município, Marcos, que o dedo do eleitor está no teu nariz, né? É o cara que te para na rua, é a pessoa que te para na rua e te pergunta, te questiona, né? Tu está mais próximo. Um deputado, raramente ele vai ver aqui. Um presidente, muito menos. Um senador. Agora, o vereador e o prefeito é o cara que está no bairro dele, né? E é por isso que é importante a gente saber escolher eleitor, né? Porque é a pessoa que vai estar tete a tete com você, como se diz popularmente. É ali que você vai poder cobrar. Se você escolher alguém que depois vai te virar as costas, né? Mas é você que escolhe. Candidato Paulão, você tem aí agora os minutos finais para falar com o seu eleitor. Então, primeiro eu queria agradecer a UniTV, a pessoa aqui do Marcos, que, né, sempre com a sua simpatia e competência, que não precisa falar, né? Queria deixar registrado o pessoal da técnica e dizer, eleitor, que o tempo ele urge, ele corre. Nós já estamos em setembro, né? Hoje é dia 5 de setembro, faltam, a partir de amanhã, exatos 30 dias para a eleição. E você tem aqui três chapas concorrendo pela cidade, mas a chapa composta pela Maristela Francisco e pelo professor Paulão é uma das mais, digamos, competentes no sentido da novidade que está aí. Nós somos o sangue novo, nós somos o oxigênio para a cidade. Confira, né, aqueles que compõem o nosso grupo. Nós somos pessoas que temos a condição, né, de fazer diferente na cidade. Nós estamos, a gente tem uma história, como eu disse, nossa candidatura é fruto do trabalho prestado para vocês. Eu enquanto professora, Maristela enquanto policial, enquanto professora também. Por isso eu peço, né, no dia 6 de outubro, o voto no 13, né, do Maristela Francisco, professor Paulão, e também renove a Câmara de Vereadores. Nós precisamos também de sangue novo na Câmara de Vereadores. E o Partido dos Trabalhadores, juntamente com a Federação e o PV, apresentam aí professores, carteiros, agricultores,
que se colocaram, né, à disposição, advogados, né, e jornalistas que compõem nosso grupo de candidatos a vereadores, para dar uma nova dinâmica na Câmara Municipal. Então, agradeço o espaço. No dia 6 de outubro, vote 13, vote Maristela e professor Paulão e seu time de candidatos a vereadores. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. A hora do voto entrevistas fica por aqui. Até uma próxima oportunidade.